Então, vamos lá. Voltando aí aos exercícios, né, de impulso e quantidade de movimento. A gente já fez alguns sobre impulso, quantidade de movimento e teorema do impulso. Hoje a gente vai fazer sobre conservação da quantidade de movimento. Então, a questão número 5, ela diz o seguinte. Oi. Eu não sei se estou enganada, mas acho que a senhora não chegou a fazer a 2, acho que a senhora pulou. Não, eu fiz sim. Ah, Eu tá, fiz sim. então tô. A questão número 5 mostra, eu vou colocar hoje para vocês as videoaulas, as duas videoaulas, tá? De todos os exercícios. A figura mostra dois blocos A e B em repouso. Então vamos lá. Se A e B estão em repouso, a velocidade inicial de A e B é quanto? Zero. Zero. Muito bem. Velocidade inicial de A é igual a zero. A lousa tá escorregando hoje, sei lá. Velocidade inicial de B igual a zero. Encostados em uma mola comprimida de massa desprezível. Os blocos estão apoiados em uma superfície sem atrito e suas massas são 5 e 7 quilogramas, respectivamente. Então, respectivamente, na ordem que ele deu ali. Massa de A. Muito bom. Massa. Eita, Lelê. Massa de A igual a 5 quilogramas. Massa de B igual a 7 quilogramas. Então, observe o seguinte, gente. Quando ele solta os dois blocos, cada um vai se movimentar num sentido diferente, né? Porque a mola, ela empurra um para um lado e o outro para o outro lado. Um para a esquerda, outro para a direita. Supondo que o bloco B adquira uma velocidade de 2 metros por segundo, então a velocidade final de B é de 2 metros por segundo, qual a velocidade adquirida pelo bloco A? Então, observem o seguinte, eu já sei, antes de resolver a minha questão, que a velocidade do bloco A vai ser uma velocidade negativa. Por que ela vai ser uma velocidade negativa? Porque ela está indo, porque o bloco A está indo no sentido contrário ao sentido de B, tá? Mas eu não preciso colocar esse negativo, não. Eu vou achar o meu resultado negativo. Eu já sei, porque o desenho já está deixando claro isso daí, tá? Mas eu não tenho que colocar negativo, não. Eu só tenho que prestar atenção no negativo quando o problema, quando eu tiver velocidades iniciais, né? Nesse caso eu não tenho, os dois iniciais, as duas iniciais são nulas. Quando eu tiver velocidade inicial e o problema falar que um bloco ou um objeto, um corpo está indo num sentido e o outro está indo no outro. Aí eu tenho que me preocupar com o sinal da velocidade. Vocês aprenderam lá no primeiro ano que quando um corpo está num sentido contrário ao que a gente considera o sentido positivo da trajetória, a velocidade dele é negativa. Então, por exemplo, se eu considero o sentido direito para a direita um sentido positivo, então o corpo que estiver indo para a esquerda vai ter uma velocidade negativa, tá? Mas a gente vai fazer um exercício sobre isso e vai ficar mais claro para vocês. Então, colocando aqui a equação, já vou colocar direto, tá? Massa de A vezes a velocidade inicial de A, mais massa de B vezes a velocidade inicial de B, é igual a massa de A vezes a velocidade final de A, mais massa de B vezes a velocidade final de B. Substituindo, massa de A, 5,
velocidade inicial de A, 0. Massa de B, 7. Velocidade inicial de B, 0. Novamente, massa de A, 5. Velocidade inicial de A é o que eu quero descobrir. Massa de B, 7. Velocidade inicial de B, 2. Prontinho. Matamos aí o problema. Lembrando que qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, isso daqui vai dar 0, isso daqui vai dar 0. Então, todo o lado esquerdo da equação dá 0, né? Por quê? Porque estava em repouso, então não tem quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento inicial é nula. 5 VA mais 14. Vou passar o 5VA para o outro lado, vai ficar negativo. Menos 5VA menos 5VA igual a 14. Passo menos 5 dividindo, né? Então, o menos passa para o lado de cá também. 14 dividido por 5, né? Lembrando que aqui tem um sinal negativo. Esse resultado vai dar menos 2,8 metros por segundo. Então, velocidade negativa, como a gente já havia previsto. Alguma dúvida, pessoal? Professora, Pode falar. como as massas ali eram 0, você não poderia ter cortado lá em cima, né? Quais são as massas? Poderia. Ah, poderia ter cortado aqui já, que você está falando? É, lá no começo, quando você escreveu a equação com as letras, você não poderia ter cortado todas as massas? Não, cortar massa eu não posso. Cortar massa eu não posso porque as Massa não, massas em si. perdão, a velocidade. Ah, tá. Eu já poderia ter feito, como as velocidades são 0, eu já poderia ter dito que isso tudo aqui é 0. Poderia, eu tô fazendo assim devagar, né, Não, sim. É só para mais para para frente entender. ter essa Mas certeza. você já poderia colocar que 0 é igual a MAVA mais MBVB. Ah, professora, mas você não disse que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final? Como se de um lado é 0, mas o outro não é? O outro é 0 sim, olha só, vamos observar aqui. Velocidade de A é menos 2,8. Vamos colocar nesse pedaço aqui, ó. 5 vezes menos 2,8 dá 14. Menos 14 mais 14 dá 0. Então, 0 igual a 0. Então, quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. Foi? Posso passar para a próxima? Pode, professor. Número 6. Despreze todas as formas de atrito e considere. Inicialmente, o conjunto se encontra em repouso. Então, novamente, se o conjunto se encontra em repouso, velocidade inicial de A é igual a 0, velocidade não é A agora, presta atenção ali no desenho. Ele não está chamando de A, agora ele está chamando de 1 e 2. Então, a gente acompanha o que ele está falando. Velocidade inicial de 1 é igual à velocidade inicial de 2, que vai ser 0. Gente, observe o desenho aí. Eu tenho como se fosse um carrinho, um objeto em cima do carrinho, uns dois presos por uma mola. Quando essa mola é solta, o que acontece? Ela empurra o objeto 1, que consequentemente vai empurrar o objeto 2 para o sentido oposto, tá? A massa 2 é 4 vezes a massa 1. Então, a massa 2 é igual a 4 vezes a massa 1. O corpo M1 é lançado horizontalmente para a esquerda com velocidade de 12 metros por segundo. Então, a velocidade do corpo 1 final é igual a 12 metros por segundo. Nesse caso aqui, gente, Roberta, mas o M1 está indo para a esquerda. Eu posso colocar menos 12? Pode. Mas se você colocar o 12, você vai achar o V2
negativo, porque observem que eles estão indo para sentidos opostos novamente. Se você colocar o menos 12 aqui, a sua resposta vai dar o mesmo valor, porém, sinal positivo, né? Então, um vai ter o sinal diferente do outro, porque eles estão indo em sentidos opostos. Mas você pode deixar o 12 e achar a resposta no final, tá? Então, ele quer a velocidade que o objeto 2 vai adquirir. Bem, mesma coisa que a questão anterior, né? Massa de A. Ai, não é A. É 1. Massa de 1 vezes a velocidade inicial de 1 mais massa de 2 vezes a velocidade inicial de 2 igual a massa de 1 vezes a velocidade final de 1 mais massa de 2 vezes a velocidade final de 2. Ok, aqui novamente, né, Leonardo? Poderia já dizer que isso tudo aqui é zero. Mas vou fazer aqui devagar, né? Quem é M1? M1 é M1. Não sei quanto que M1 vale. Mas eu sei quanto que V1 vale. V01 vale. É zero. Mais. Quem é M2? A M2 eu sei que é 4 vezes M1. Vezes V02, que é zero. Igual a M1 de novo. Vezes V0, velocidade final de 1, que é o que eu quero descobrir. Mais massa de 2, que é 4 vezes a massa de 1. Vezes a velocidade final de 2, que é 12. Então, Professor, novamente. Oi. não seria o contrário, não? Que você colocou V1 igual a 12? Eu botei M1, mas é. Não, tá certo. O que eu botei errado tá aqui. Aqui é M. Não, tá certo. Aqui a senhora colocou V1 é igual a 12. Tá, não, verdade, verdade. Tô doida. Obrigada. É V1 que é igual a 12. Não, é V2. Peraí, deixa eu ler o problema, por favor. O corpo de massa M1 é lançado horizontalmente para a esquerda com velocidade de 12 metros. Então, V1 que é igual a 12. Tá certo. Viajei aqui na parada. Oh, meu Deus. O sujeito quer fazer um negócio com pressa, né? Obrigada. Então, vamos lá de novo. M1 é M1. V1 é 12, né? M2 é 4, M1. E V2 é o que eu quero descobrir. Prontinho. Vou passar esse 4M1V2 para o lado de cá, vai ficar negativo, né? Porque o lado de cá é zero. Então, vocês querem que eu coloque o zero? Repito o zero aqui. Vou fazer assim, né? M1 vezes 12 mais 4M1V2. Tá. Vou passar esse 4M1V2 pro lado de cá. Tem que passar todo mundo, tá, gente? Porque a minha incógnita é o V2, o que tá multiplicando o V2 tem que ir junto. Então, menos 4M1V2 é igual a M1 vezes 12. Gente, o que eu posso fazer com esse M1 aí? Pode cortar? Posso, eu tenho M1 de um lado, eu tenho M1 de um outro lado, né? Isso daqui é uma multiplicação aqui também. Posso cortar o M1 com o M1. Vai sobrar o menos 4V2 e o 12 do outro lado. Então, menos 4V2 igual a 12. Então, V2 é igual a menos 12 dividido por 4, né? Ou pode colocar 12 dividido por menos 4, tá? Mas assim é mais bonitinho. Os matemáticos gostam mais.
Menos 12 dividido por 4. Então, V2 é igual a menos 3 metros por segundo. Certinho, galera? Beleza. Dúvidas? Continuam? Não é difícil não, né? Tranquilo. Aqui é a questão que eu falei com vocês. Um automóvel de 1 tonelada colidiu frontalmente com um caminhão de 9 toneladas. A velocidade do automóvel era de 80 km por hora, isso antes da colisão, para a direita, e a do caminhão de 40 km por hora para a esquerda. Então, se um estava indo para a direita e o outro indo para a esquerda, olha só que lindo aqui, meu automóvel, né? Com velocidade inicial do automóvel. Vou botar um número aqui para eles, peraí. Olha o meu caminhão. Muito lindo também. Esse desenho de criança, né? Então, vou chamar o automóvel de A e o caminhão de B. Velocidade inicial de A, 80 km por hora. A massa de A, 1 tonelada. Velocidade final de ninguém. Velocidade inicial de B. Quem me falaria qual é a velocidade inicial de B? Ninguém, gente? Se o móvel A está indo para a direita e eu considerei a velocidade dele 80 km por hora, o móvel B que está indo para a esquerda, né, que é o caminhão, eu tenho que considerar com o sinal diferente do móvel A. Se o móvel A é positivo, o móvel B é negativo porque está indo no sentido oposto. Então, a velocidade inicial dele é menos 40 km por hora. Então, aqui que eu falei para vocês tomarem cuidado. Quando ele dá as velocidades iniciais e ele diz que estão em sentidos opostos, um tem que ter velocidade positiva e o outro tem que ter velocidade negativa. Se você inverter os sinais aqui, tá tranquilo. Se você colocar A negativo e B positivo, dá no mesmo. O que interessa é colocar sinais contrários para os dois, senão vai dar problema no final. Então, ele me diz o seguinte, que determine a velocidade do conjunto caminhão e automóvel logo após a colisão. Então, vou responder a número 1 ali, né, da questão 7. Bem, se ele quer a velocidade do conjunto, ele está falando aqui no início que depois da colisão, eles permanecem unidos. Se eles permanecem unidos, a velocidade final de A é a mesma velocidade final de B, que eu vou dar um nome só para eles, que eu não sei quanto que vale. Ficou claro, gente? Então, sempre que falar que eles permaneceram unidos no final, você dá o mesmo nome para a velocidade dos dois. Por quê? Porque se permaneceram unidos, eles têm a mesma velocidade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Então, massa de A vezes a velocidade inicial de A, mais massa de B vezes a velocidade... Eita, a língua embolando. Massa de A vezes a velocidade final de A, mais massa de B, vezes a velocidade final de B. Substituindo, então, massa de A. Roberto, você precisa converter as unidades? Não. Desde que todas as massas estejam na mesma unidade, todas as velocidades na mesma unidade, eu não preciso converter. Só precisaria converter, por exemplo, se uma tivesse em quilômetro por hora e a outra em metro por segundo.
Mas nesse probleminha de conservação da quantidade de movimento, não é necessário que todo mundo esteja no sistema internacional. Posso trabalhar com qualquer unidade, tá? Então, massa de A, 1 tonelada. Velocidade inicial de A, 80. Massa de B, 9 toneladas. Velocidade final de B, inicial de B, perdão, menos 40. Massa de A de novo 1. Velocidade final de A, V. Massa de B, 9. Velocidade final de B, V. Então, aqui, 80 menos 9 vezes 4, 36, né? Então, vai dar menos 360. 1V mais 9V, 10V. 80 menos 360 vai dar menos 280, igual a 10V. V, passo dividindo 10, né? É igual a menos 280 dividido por 10. Velocidade do conjunto vai ser de menos 28 quilômetros por hora. A minha pergunta é a seguinte: essa velocidade do conjunto, ela vai para a direita ou para a esquerda? Conjunto depois da colisão se movimenta para a direita ou para a esquerda? Para direita. Quem é que está se movimentando para a direita? Inicialmente. Para a direita, A. É o carro, A. Tá. Quem é que está se movimentando para a esquerda? B, caminhão. Caminhão. Então, o A eu considerei uma velocidade o quê? Positiva ou negativa? Positivo. E o B, que está indo para a esquerda? Negativa. Negativo. Então, eu considerei para a esquerda negativo. Meu resultado deu sinal o quê? Negativo. Negativo. Então, isso significa que está todo mundo indo para onde depois da colisão? Para esquerda. Para a esquerda. Então, se no início eu considerei negativo para a esquerda, o meu resultado vai estar de acordo com o sinal que eu considerei. Positivo para a direita e negativo para a esquerda. Se o resultado fosse positivo, após a colisão estava todo mundo se movimentando para a direita. Mas como o resultado deu negativo, após a colisão, eles permanecem unidos, então vai estar todo mundo se movimentando para a esquerda. Ficou claro, gente? Professora, uma dúvida. No caso, você disse que lá inicialmente a velocidade inicial a gente poderia também colocar como menos 80, não é isso? E aí o VB 40 seria positivo. 40. Isso. Mas aí, por exemplo, O seu resultado final daria 28 positivo, tá. Aí indicaria que seria para a esquerda, de de qualquer qualquer maneira. forma. Isso não faria diferença, entendeu? Por isso que eu falei que tanto faz você escolher. Você tem que olhar a sua resposta final de acordo com o sinal que você considerou no início. Entendi, tá bom, obrigada. Nada. Responda se em módulo a força devido à colisão que atuou sobre o automóvel é maior, menor ou igual àquela que atuou sobre o caminhão. E aí? A força que o automóvel fez sobre o caminhão, que o caminhão fez sobre o automóvel, é maior, menor ou igual? Então, a pergunta, a força que o automóvel, eita, o módulo da força devido à colisão que atuou, ai meu Deus, é o que isso? Que atuou sobre o automóvel é maior, menor ou igual a que atuou sobre o caminhão? Hein? A força no impacto da colisão foi maior, menor ou igual no carro? Eu acho que foi maior. Então vamos lá. Vocês aprenderam lá no segundo ano, lá no primeiro ano, a segunda lei de Newton, né? A força que A faz em B
é exatamente igual à força que B faz em A. Porém, tem sentidos opostos, né? Então, vou botar em módulo aqui para dizer que eles têm o mesmo valor, mas têm sentidos opostos. Então, consideraria aqui um sinal negativo, no caso. Mas isso daqui se dá ao fato da lei da ação e reação, né? Se eu dou um soco na parede, a força que minha mão faz na parede é exatamente igual à força que a parede faz na minha mão. Uma colisão entre um carro, entre um caminhão e uma moto, a força que a moto faz no caminhão é exatamente igual à força que o caminhão faz na moto. A diferença do estrago está na massa de cada um, tá? Então, por isso que eles não têm uma consequência da colisão igual para os dois. Mas a força da colisão é exatamente a mesma. Tá bom, gente? Mas, professor, isso independe do caso? Sempre vai ser assim, né? Não, sempre vai ser assim. Sempre um corpo vai exercer a mesma força no outro. Ação e reação. Tá Então, bom. se A bate em B, B bate em A com a mesma força. Se eu tô jogando com uma pessoa, tô jogando futebol, se eu dou uma trombada numa pessoa, a pessoa cai, mas eu não caio. Independente disso, a força que eu exerci na pessoa é a mesma força que a pessoa exerceu sobre mim. Ok? Ok. Eu vou pular essa daqui porque ela tá num nível acima do que eu vou cobrar, tá? Questão número 9. Um móvel de massa A, um móvel A de massa M, move-se com velocidade constante V. Então, massa de A é M e a velocidade inicial de A é esse V maiúsculo ali, o Vzão. Ao longo de um plano horizontal sem atrito. Quando o corpo B de massa M sobre 3, então observe que inicialmente o B não tem velocidade horizontal, tá? Então a velocidade inicial de B é zero. Quando o corpo B de massa M sobre 3 é solto, então a massa de B é M sobre 3. Este encaixa perfeitamente na abertura de A. Ah, Roberta, mas ele está caindo, ele tem velocidade. Mas na queda, ele tem velocidade vertical. A velocidade vertical não vai influenciar aí na velocidade horizontal, tá? O carrinho A está se movimentando na horizontal. O que importa aí, o que vai alterar a velocidade do conjunto é a massa de B, tá bom? E não a velocidade vertical dele, não a velocidade que ele cai por causa da queda. Ele não tem velocidade horizontal, então ele não influencia, a velocidade inicial dele é nula. Então vamos lá. Qual a nova velocidade do conjunto? Então, os dois ficam juntos, né? Velocidade final de A igual a velocidade final de B, que eu quero descobrir quanto é que vale, que eu chamei de Vzinho. Então, vamos lá. MA, V0A, mais MB, V0B, é igual a MAVA, mais MBVB. Massa de A é o Mzão, velocidade inicial de A é o Vzão, massa de B, M sobre 3, velocidade inicial de B é zero. Massa de A, Mzão, velocidade final de A é o Vzinho, que eu não sei. Massa de B é o M sobre 3, velocidade final de B é o V, né? Que é igual à velocidade final de A. Bem, esse termo aqui da equação vai dar zero, né? Está sendo multiplicado por zero.
vai sobrar M vezes V igual a Mzão vezes Vzinho mais Mzão vezes Vzinho sobre 3. Gente, o que tem igual em todos eles aí? Todos os termos da equação têm o quê? Massa. Tem a massa. E a massa é a mesma aqui em cima, né? Ah, mas uma é massa sobre 3. O sobre 3 fica, mas o M eu posso cortar. Então, voltando aqui, vai ficar V é igual a Vzinho mais Vzinho sobre 3. Próximo passo, como é que eu resolvo isso agora? MMC, né, gente? Então, aqui, ó. O MMC aqui é 1, aqui é 1. Vai dar 3, 3 e 1. Então, 3V é igual a 3Vzinho mais 1Vzinho. Nem precisava botar 1Vzinho, mas tudo bem. Preciso botar o sobre 3? Não preciso. Por quê? Porque ia ficar todo mundo sobre 3 aqui e eu ia cortar o sobre 3. Então, não há necessidade de colocar todo mundo sobre 3. 3V é igual a 4Vzinho. O que eu quero achar é o Vzinho. Então, vou isolar o Vzinho e dividir por 4 aqui. Então, velocidade final é igual a 3/4 da velocidade inicial. Foi? Esse problema aí é mais matemático, né? Do que saber mais a matemática aí. Isso daí é uma questãozinha que a gente chama de questão literal. Não tem... Trabalha com as letras, né? Às vezes ela dificulta um pouco. Foi, gente? Posso pro próximo? Pode. Bem, essa questão aqui eu não vou resolver, só vou indicar aqui para vocês. Ele fala assim: um trenó com massa total de 250 kg desliza no gelo a uma velocidade de 10 metros por segundo. Se o condutor atira para trás 50 kg de carga a velocidade de 10 metros por segundo, qual vai ser a nova velocidade do trenó? Então vamos lá. Primeiro, antes, né, eu tenho um trenó com a carga dentro do trenó, então todo mundo aqui, a massa total é de 250 kg e todo mundo com uma velocidade de 10 metros por segundo. Depois, o carinha joga uma carga de 50 kg para trás e a massa do trenó agora passa a ser 200 kg. Então, eu tenho que a massa do trenó é de 200 kg e a massa da carga é de 50 kg, separando aqui as duas massas. Perfeito? A velocidade inicial do trenó é 10 metros por segundo. A velocidade inicial da carga, tá todo mundo junto aqui, ó, indo para o mesmo lugar. Então, a velocidade inicial da carga também é de 10 metros por segundo. No final, qual é a velocidade da carga? Para onde a carga foi lançada? Ela foi lançada no mesmo sentido do movimento? Não, foi no sentido oposto. Sentido oposto ao movimento. Então, a velocidade final da carga é de quanto? Menos. Isso aí. Menos 10, porque ele foi lançado no sentido oposto. E a velocidade final do trenó é o que eu quero descobrir. Gente, uma pergunta. Essa velocidade final do trenó
A inicial é 10. A final, ela vai ser maior, menor ou igual a 10? Alguém conseguiria falar, responder isso? Você Então, podia repetir, professora, a oi, pergunta? Leonardo. Eu não consegui ouvir sua pergunta. Tá, eu quero saber a velocidade final do trenó. Vai ser maior, menor ou igual a que ela estava antes de jogar o saco para trás? Maior. Vai ser maior, porque assim, se ela joga o saco a carga para trás, ela é impulsionada para frente. Agora, se ela joga esse saco para frente, ela vai ser impulsionada para onde? Para trás. Então, se ela joga o saco para frente, a velocidade dela diminui. Se ela joga o saco para trás, a velocidade dela aumenta. É a mesma coisa. Se você quer, vamos imaginar aqui um foguete. Para ele aumentar a sua velocidade, ele expele um gás para trás, né? Para impulsioná-lo aí para frente. Ação e reação novamente aí. Então, só jogar aí na equação e você vai achar a resposta. Eu vou mandar a resolução dessa questão para vocês, tá? Dessa, da outra, dessa daqui também, que é a mesma coisa dessa questão que a gente fez aqui, ó. É igual essa questão aí. A diferença é que muda um bloco para um saco de batata, mas novamente o saco de batata ele cai na vertical, então a velocidade dele, ele não tem velocidade na horizontal, né? A velocidade dele inicial é 0. E ele quer saber a velocidade do conjunto após o saco de batata cair no carrinho. Igualzinho aquela outra questão. E eu vou fazer essa daqui com vocês. Peraí. Um casal de patinadores pesando 80 kg e 60 kg, parado de frente um para o outro. Então, vamos aos desenhos, né? Eu sou muito boa nisso. Aqui. Casal de patinadores, um menino. Nossa, Jesus. Eu já não desenho bem normalmente. Com lousa, então, o negócio fica pior. E a menina, olha que lindo. Estão felizes, andando de patins. Tá. A massa do menino, vamos colocar aqui, ó. Massa do homem é igual a 80 quilogramas. Ele não diz quem tem massa 80 e quem tem massa 60, não, tá? Eu tô considerando o homem 80 e a mulher 60. Ok. Empurram-se bruscamente de modo a se movimentarem em sentidos opostos sobre uma superfície horizontal sem atrito. Num determinado instante, o patinador mais pesado encontra-se a 12 metros do ponto onde os dois se empurraram. Calcule a distância que separa os patinadores nesse instante. Bem, eu sei que a velocidade inicial dos dois é 0, né? Eles estão inicialmente parados. Então, a velocidade inicial do homem, velocidade inicial da mulher é 0. Ele não deu a velocidade final, mas ele disse que a distância do patinador mais pesado, que para mim é o homem, é de 12 metros do ponto de partida. Então, aqui é o ponto de partida. Então, o menino, o homem, no caso, vem para cá a 12 metros do ponto de partida. Ele quer saber qual a distância que separa o casal. Só que eu primeiro preciso calcular a distância que a menina andou, né? Então, vamos lá. Mesma coisa a gente faz. Começa da mesma maneira. Massa do homem vezes a velocidade inicial do homem, mais massa da mulher
vezes a velocidade inicial da mulher é igual à massa do homem vezes a velocidade final do homem, mais massa da mulher vezes a velocidade final da mulher. Ok. Tudo isso aqui vai dar zero, né? Porque a velocidade inicial deles é zero. Massa do homem 80, velocidade final do homem eu não sei. Massa da mulher 60, velocidade final da mulher eu também não sei. Vou deixar assim por enquanto. Só para eu organizar aqui para vocês entenderem melhor. Isso tudo aqui vai dar zero. Então, zero é igual a 80 vezes a velocidade do homem, mais 60 vezes a velocidade da mulher. Vou passar um para o lado, outro para o outro, tá? Então, eu vou passar a mulher para o lado de cá. Tanto faz qual que eu mude. Mas como eu quero saber a distância da mulher, vou deixar a mulher do lado de cá. Igual a 80 vezes a velocidade do homem. E agora? O que eu faço se eu não quero velocidade, eu quero distância? Bem, vocês aprenderam que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, no lugar da velocidade, sempre que o problema, vai ter um problema assim na lista, sempre que o problema não falar de velocidade, falar de distância que cada um andou, você troca a velocidade pela distância sobre ΔT. Sendo que o ΔT você vai poder cortar. Por que você vai poder cortar o ΔT? Porque o tempo é o mesmo para os dois, né? Quando o menino está a 12 metros aqui, a menina vai estar numa outra distância no mesmo tempo que eu estou considerando. Então, ΔS da mulher dividido pelo ΔT. Então, 80 ΔS do homem dividido ΔH. ΔS do homem dividido por ΔT. Cortar o ΔT, porque eu tenho ΔT dos dois lados, cortei. Agora sim, vou terminar de resolver. Menos 60 ΔS da mulher é igual a 80 vezes o ΔS do homem, que é 12. Menos 60 vezes o ΔS da mulher. Quanto dá isso daí, gente? 960? (960) dividido por 60. Não esqueçam do sinal negativo, né? Isso daí vai dar menos 16 metros. Então, enquanto o homem andou 12 metros para trás, a mulher andou 16 metros para frente. Esse menos só quer dizer que ela foi no sentido oposto ao do cara. Então, ele andou para trás e ela andou para frente. 16 metros, tá? A distância que separa os dois é essa daqui. 12 mais 16. Então, eles estão separados por uma distância de 28 metros. Prontinho. Alguém pergunta, quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? O sinal de uma grandeza vetorial, como deslocamento, como velocidade, ela só indica o sentido. Então, se eu considerei que o menino que foi para trás andou 12 metros positivo, como eu achei uma resposta de menos 16, é porque a menina se movimentou no sentido oposto ao do menino. Então, ela foi para o outro lado. Então, esse menos só quer dizer isso. A distância que os separa, 12 metros para um lado, 16 metros para o outro, então a distância total entre eles é de 28 metros.
Se eu considerasse o sinal 16, menos 16, eu ia achar uma distância de menos 4, que não corresponde à resposta certa aí, né? Só se a menina, 4 seria só se a menina tivesse ido para o mesmo lado que o menino, que não é o caso, ela foi para o lado oposto, então esse menos só quer dizer isso. Tranquilo? Então tá. Por hoje é só. Ô, Ana Daniela, você quer que eu tire as dúvidas do coisa agora? Do questionário que você pediu? Oi, professora. É melhor lá, porque eu ainda tô anotando as coisas aqui. E aí a aula vai começar também, 9h30. Ah, entendi. Então tá bom, ó, foi. Ah, gente, esqueci aqui da presença. Coloca o presente aí, por favor, antes que eu termine a gravação. Foi um prazer estar com vocês, brincar com vocês e até a próxima quinta. Só coloca lá no grupo, Ana Daniela, qual é a questão. Me explica qual é a questão para que eu possa dar uma explicaçãozinha. No grupo ou no privado? Não sei, não tinha mais gente com dúvida? Eu acho que tinha, não lembro muito bem. Mas é Pode, melhor também que qualquer coisa alguém também tiver. pode ser no grupo também mesmo. Tchau, Valeu, professor. professora. Bom dia. Gente, beijinho para vocês.